a gente tem a questão do uso irracional de medicamentos. O que é o uso irracional de medicamentos? É quando a gente utiliza a medicação de uma maneira que pode trazer efeitos indesejáveis, né, para o indivíduo. E isso vai englobar, por exemplo, o uso abusivo da medicação. Eu sei que aquela medicação, ela é boa, ela faz bem para mim, e eu acabo abusando, utilizando numa dose a mais, né? Isso é muito comum, acaba sendo muito comum na classe, né, de medicamentos do que a gente chama de ansiolíticos, né, por exemplo, para medicação que ajudam a controlar a ansiedade. A gente também tem, por exemplo, o descongestionante nasal, que também a gente acaba utilizando muitas vezes para quem tem o costume de utilizar o descongestionante nasal de uma maneira mais abusiva, né? E algumas pessoas também acabam utilizando os medicamentos para dor, né? E aí acabam utilizando com uma dose a mais, que inclusive pode trazer riscos graves, né, para a saúde. Dentro também, né, do uso irracional de medicamentos, a gente também tem a questão do uso inadequado. O que é esse uso inadequado? É quando uma medicação ela é prescrita, né, para ela é descoberta, ela é cientificamente comprovada para uma dada situação e a pessoa adapta, né, para uma outra situação, né, e acaba sendo um uso inadequado daquela medicação, né? Eu achei que isso pode acontecer, inclusive, gente, que a gente tem um grande problema, né? Pode até ser por prescrição, por exemplo, quando se leu a medicamento errado, né? Porque, na verdade, você pensou que era para uma coisa e acabou sendo para outra, né? A gente tinha um grande problema aí da letra dos médicos, né? Que é bem famoso, né? Hoje em dia, muitas receitas estão vindo digitalizadas por conta dessa questão, né? Da letra dos médicos de identificar, mas aí você acaba usando o medicamento de forma inadequada porque era para você ter utilizado outra medicação, né? Ou quando você recebe uma indicação de uma pessoa, né, não médica, né, que é quem prescreve é o médico, e aí achou que era para uma dada situação, mas na verdade era para uma outra situação. Isso também pode entrar aí, então, o uso inadequado, né, da medicação. A prescrição inadequada, gente, a gente estava conversando disso esses dias, né? Todo mundo erra, gente. Infelizmente, a gente fala assim, mas saúde não pode errar, né? Eu concordo com vocês. Eu, como profissional da saúde, a gente preza, né, ao máximo para ofertar, promover a segurança das pessoas e dos pacientes, daqueles que a gente cuida, né? Mas infelizmente somos seres humanos, né? E então, infelizmente, sim, né? Pode acontecer uma prescrição inadequada, né? É mais raro que os outros itens, como o uso abusivo ou o uso inadequado da medicação, mas também pode acontecer do médico prescrever uma dose a mais, né? Às vezes errar por conta do peso da pessoa, né? Colocou uma dose menor, né, do que o peso considerado, e aí a dose não tem o efeito desejado. Pode acontecer de prescrever uma medicação para uma situação, mas na verdade o diagnóstico médico houve falhas nesse processo, né? A gente sabe que pode acontecer porque entram muitas variáveis nesse processo de diagnóstico e prescrição, envolve exames laboratoriais, pode ter acontecido que o médico fez uma prescrição para uma dada doença, mas um erro aconteceu dentro do laboratório. Então, são múltiplas, né, as causas que podem gerar uma prescrição inadequada, né, desde um exame laboratorial que teve um erro de resultado, né, ou um exame de imagem, como raio-x, um ultrassom, uma tomografia, e, portanto,
houve um diagnóstico inadequado ali, né, da patologia, da doença de base, como também pode ter acontecido um erro humano, realmente isso também pode acontecer, tá? E, gente, um grande erro aí, né, é a automedicação, né? O que que é a automedicação? É aquela que você decide tomar a medicação por conta própria, muitas vezes por indicação de familiares, vizinhos, pessoas conhecidas, mas que não considera muitas vezes o seu perfil biológico, né? As suas questões pessoais, às vezes a sua comorbidade. O que que é isso, né? Suas comorbidades. Algumas doenças que você tem ou condições clínicas que você tem que vão alterar a absorção da medicação, o metabolismo da droga, né, no seu organismo, e isso tudo acaba gerando o que a gente chama de uso irracional dos medicamentos.